Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa polêmica que houve nessa última rodada, na 37ª. Mais uma vez a arbitragem acabando tomando as principais pautas do jornalismo, os principais debates na internet, enfim. Então falar um pouquinho sobre esse lance do Rodinei, nesse jogo contra o Flamengo Internacional, e mais do que isso, vamos tentar abranger e ver um pouco que hoje é a realidade do nosso futebol. A gente tem que acabar admitindo que tudo no âmbito do futebol, desde jogadores, técnicos, dirigentes, nós da imprensa, torcedores, vocês, enfim, a gente está doente. A gente vive uma doença, né, que é a doença do clubismo. E a doença do clubismo, ela acaba nos desconectando do que é a realidade. Vou compartilhar rapidamente com vocês como é a minha rotina de vídeos, para vocês entenderem uma questão. Eu acabo de ver a partida, eu preparo o material, coloco no YouTube, faço a gravação, depois coloco os links nas redes sociais, aí sim eu vou ler alguma coisa sobre o jogo. Por quê? Eu não quero que a minha leitura do jogo ela seja interferida, ela receba alguma influência de alguma opinião de uma outra pessoa que eu admiro, que aí eu posso tentar moldar a minha opinião. Eu quero que a minha leitura do jogo seja aquela, e depois eu vejo se a minha opinião bateu com aquela pessoa que eu admiro, com que eu gosto e tal. Mas antes eu não faço isso. E depois de eu ter processado o vídeo, de eu ter colocado o vídeo para vocês, eu vi que o papo era exclusivamente sobre a entrada do Rodinei, né? Não foi debatido sobre futebol, não foi falado sobre o jogo Flamengo Internacional, não foi uma grande partida técnica, mas foi uma partida emocionante, isso é um fato. Mas não é falado, é ignorado, porque unicamente fala-se apenas na entrada do Rodinei, ou dos critérios, ou falta de critérios do Rafael Claus, do árbitro. Inclusive, mais à frente eu dou minha opinião sobre esse lance do Rodinei envolvendo o Felipe Luiz. Mas o que eu vejo, inclusive, com alguns colegas meus da imprensa, puxando alguns históricos do Rafael Claus, né? Então eles acabam mostrando alguns lances que realmente, do Grenal, um lance muito semelhante, ele acabou dando só o cartão amarelo, assim como vários outros lances. A gente tem que entender que, realmente, a nossa arbitragem, ela é ruim. A nossa arbitragem, ela é uma porcaria. Todos os torcedores, eles podem reclamar que o seu clube foi prejudicado. O torcedor do Botafogo, do Vasco, do Fluminense, do Flamengo, do Palmeiras, do Inter, do Coritiba, do Cuiabá, não importa. Todos são prejudicados sim, porque falta um critério na nossa arbitragem e eles erram. Erram por questão de interpretação, erram por várias questões. Então, essa questão primeiro, desse, em aspas, vitimismo, que achar que o seu clube sempre é o prejudicado, está sempre sendo roubado, que é aquele famoso contra tudo, contra todos, todos os torcedores têm o direito de pensar isso, porque todos os clubes, eles são prejudicados. Porque numa rodada aqui o clube é prejudicado e na outra ele é beneficiado, isso faz parte da irregularidade, da falta de profissionalização da arbitragem, e esse é um ponto. Eu não vejo reclamação, principalmente eu falo de jogadores, dirigentes, presidentes, esses que têm maior influência no futebol e são os maiores interessados, eu não vejo eles reclamarem para que a arbitragem seja profissionalizada, para que ela melhore. Eu vejo uma reclamação motivada para que na próxima partida ele seja beneficiado, para que na próxima partida ele que leve vantagem nesse amadorismo da arbitragem. E falando do Rafael Claus, que foi o árbitro, aí as pessoas, né, como eu falei, puxavam um histórico, mostraram alguns lances semelhantes, falando que ele não dá cartão vermelho para isso. Então me parece que as pessoas estão mais motivadas e querem a padronização do erro do que a exceção do acerto. Então elas preferem que o árbitro continue errando do que ele acerte. Para mim, na minha opinião, não tem nem discussão. Quando a gente vê o lance, ele é interpretativo, sim, alguns podem dar cartão amarelo, mas não é nenhum absurdo ele dar o cartão vermelho. Inclusive, na minha leitura, era para cartão vermelho. O Rodinei teve a intenção? Não teve. O Rodinei, o que eu conheço do Rodinei, ele não é um jogador maldoso, ele chegou atrasado, sim, no lance, acabou pegando o Felipe Luiz. Só que o árbitro, ele não tem que medir intencionalidade. Ele não tem que ver a intenção para dar cartão vermelho, ele não tem que ver a intenção para marcar pênalti. Ali é o ato. E o ato é passível, sim, para cartão vermelho. Neste lance, o Claus errou. Ah, mas no Grenal ele não expulsou. Ah, mas no jogo envolvendo o Corinthians, Flamengo e Botafogo não expulsou. Ali ele errou. A revolta tem que estar ali, nem onde ele acerta. Só que a gente, com esse clubismo, está invertendo tanto os nossos valores que a gente está preferindo a padronização do que é errado do que a exceção do que é certo. Inclusive eu li de colegas meus da imprensa falando que, como o Claus não tem expulsado para esse lance, ele deveria de continuar seguindo o seu critério, quando acabasse o campeonato ele adotar um novo critério. Isso para mim é uma novidade, eu não conhecia a regra da régua, né? Em outras palavras, como o Rafael Claus não expulsa ninguém que dá solada no tornozelo, na canela, até solada no tornozelo e na canela vale. Mas se passar dali, que é no joelho, aí ele pode expulsar. Mas para ele seguir um padrão. Mas se ele expulsar quem dá solada no tornozelo, ele vai estar saindo do padrão. E o importante não é aplicar a regra corretamente. O importante é seguir o critério. Isso me faz lembrar a história que aconteceu na decisão da Copa do Mundo 2010 com o árbitro Howard Webb,
o inglês não expulsou o De Jong, que tem uma solada no peito do Xabi Alonso. Seguindo o critério dessa rapaziada, então o Howard Webb não pode mais expulsar nenhum jogador que dê solada até o peito. Tem que passar do peito, tem que ser pescoço, cabeça para ele poder expulsar, porque ele tem que seguir o padrão do erro. A gente não pode deixar ser influenciado, ser motivado pelos nossos interesses clubistas. Há cerca de uma semana, na partida entre Vasco e Internacional, não teve sequer todas as funcionalidades do VAR. Rodada por rodada, a gente vê que esse mão na bola, bola na mão, não tem o mesmo critério. A gente não pode usar o erro como um erro compensatório futuro. Temos que pedir, sim, profissionalização da arbitragem, temos que pedir, sim, igualdade, temos que pedir justiça, mas as pessoas não querem justiça, elas querem privilégios, elas também querem ser beneficiadas. E já chegou uma insanidade tão grande que quando vê um acerto do árbitro, vê como um privilégio, porque ele tem que errar para todo mundo. Inclusive, eu vejo um tanto quanto vergonhoso, porque parte de colegas meus, jornalistas, que têm diploma. Então, pessoal, nós que fazemos parte, que integramos o âmbito do futebol, seja profissionalmente ou como torcedor de uma forma mais passional, a gente tem que querer a profissionalização da arbitragem. Não é querer ficar catando elementos para tentar justificar alguns fracassos. Então é isso, pessoal. Vou encerrando o vídeo por aqui. Mais uma vez agradeço a vocês a companhia. Deixem um like, se inscrevam no canal. Até o próximo. Tchau, tchau.